declarações verbais que você não vai falar hoje. Vamos lá, vou relembrar vocês. Não vai falar que tá dificuldade. Em vez de você falar assim, nossa, que dia difícil, você vai falar assim, que dia desafiador. Hoje eu quero falar sobre palavras ditas por nós que abençoamos e também amaldiçoamos. Existe um texto que diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que quer dizer esse texto? Esse texto está em Provérbios, está nos Provérbios de Salomão, onde ele dizia que tudo que você profere da sua boca tem poder para a vida e poder para a morte. Tem poder para a vida e tem poder para a morte. Olha lá, o Marcos lá, ó. Bom dia. Eu acredito que palavras têm poder, sim. É isso aí, ó. Então Salomão já dizia. Quem foi Salomão? Salomão foi um dos homens mais inteligentes na face dessa terra e, além de tudo, o homem mais rico, ou seja, inteligência e riqueza. O homem mais rico e o homem mais próspero da terra, o homem que disse com suas palavras que toda palavra que sai da minha e da sua boca, ela pode te trazer vida, como também te trazer morte. E como que acontece isso? Eu sempre vou falar isso. Muitas coisas acontecem na minha e na sua vida sem perceber. Olha aqui, ó, Lima Gomes. Bom dia, nós acreditamos também. É isso aí, ó. Então, toda a minha palavra, toda a sua palavra, tudo que sai da sua boca tem poder. Tem poder de maldição e tem poder de abençoar as pessoas ou a sua vida ou a situação que você está vivendo. E aí, Salomão já vem dizendo, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. Estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, a minha pergunta que eu faço para você, antes de mais nada, é: o que eu e você estamos proferindo? O que eu e você estamos dizendo com as nossas próprias palavras? Eu costumo falar que doença, dor de cabeça, dor de barriga, tudo isso está alinhado com o que você disse. Muitas das vezes, por exemplo, você está com uma dor de cabeça. Você está com uma dorzinha de cabeça ali e tal. Só que é o seguinte, se você ficar falando assim, eu tô com dor de cabeça, nossa, mas que dor de cabeça. Se você ficar falando isso o tempo todo, o que vai acontecer? Você vai realmente estar com a dor de cabeça e cada momento que passa vai estar mais forte. Porque você está latente com as suas próprias palavras dizendo que está sentindo aquilo. Ou seja, se você está sentindo uma dorzinha e 2 minutos depois você começa a falar assim, eu não tô com dor não, eu tô bem, graças a Deus eu tô muito bem e já eu tô sem isso daqui, vamos trabalhar, vamos ocupar a mente para outra coisa, vamos falar outra coisa, vou falar que eu tô bem, vou tomar uma água, vou tomar um negócio. Daqui a pouco você nem sentiu, você já passou aquela dor, você nem tá sentindo mais. Então, tudo que eu e você proferimos, nós somos capazes de abençoar e de amaldiçoar. Nós sabemos que nem tudo que a gente fala, a gente quer realmente falar aquilo. Nem tudo que a gente fala, a gente quer realmente falar aquilo. Você entende que eu e você vivemos sob crenças? Crenças de que você fomos ensinados pelos nossos pais, fomos ensinados pelos nossos professores, fomos ensinados pelas pessoas que ou nosso avô, nossa avó, pessoa que cuidou da gente, nosso pastor ou nosso padre, não seja o que for, pessoas que passaram e nos ensinaram alguma coisa, eles criaram dentro da nossa mente uma crença, criaram dentro da gente uma crença, onde que essa crença agora,
ela vem permeando dia após dia, onde falamos, onde vivemos, onde fazemos várias coisas sem perceber, porque lá atrás foi instalada uma crença aqui dentro da nossa mente. Por exemplo, se você não fosse ensinado que deveria colocar roupa X ou roupa Y, você não colocaria. É exemplo dos índios. Qual é a crença do índio? A crença do índio é que aquela ali é a vestimenta dele. Qual que é a crença dele? Que aquele jeito de viver é o único, talvez, jeito de viver até não ver alguém diferente. Há exemplo de que culturas e culturas são criadas através de crenças, do que eles acreditam. Por exemplo, lá na África, eles costumam fazer um tipo de dança para se inclinar a um tipo de Deus. Eles fazem aquelas danças e tudo mais para se inclinar a um Deus deles. Ou seja, eles acreditam que fazendo aquilo, eles estão se inclinando, eles estão fazendo da melhor forma para cultuar o Deus deles. Então, o que eu trago para você é o seguinte: a crença ela é estabelecida quando você convive com um tipo de pessoas que fala a mesma coisa, comunica a mesma coisa, e aquilo fica instalado dentro da sua mente. Quando aquilo é instalado na sua mente, você agora começa a falar as coisas sem perceber, no automático. Vem palavras no automático, vem coisas que você nem percebe, vem frases que você nem percebe, vem cantigas que você nem percebe, vem comunicação que você não percebe. Daqui a pouco você está falando palavras que você nem percebeu, que você está xingando, que você está reclamando, que você está falando de alguém, que você está falando mal de alguém. Não percebe. São frases prontas que já foi instalada dentro da sua mente. Ou seja, se você sentar agora com um índio para conversar, eles vão falar tanta gíria da forma que ele vê, da forma que ele foi ensinado, que você vai ficar meio perdido. Você vai ficar meio perdido porque já é de natureza ele comunicar aquilo. Por que já é de natureza? Porque ele aprendeu daquela forma e foi criada uma crença instalada na mente dele desde quando ele nasceu e conviveu com aquilo. Por exemplo, tem uma historinha que, nessa historinha, o casal eles iam fazer um jantar onde ele chamaria a família dele para vir almoçar com ele. Só que é o seguinte, chegou um determinado momento que ele convidou pai, mãe, vô, avó, todo mundo para vir. E nesse dia, a mulher, ela sempre cozinhava galinha. Só que ela fazia tudo em cubinhos pequenos, tudo em cubinho pequenininho assim, ó. E aí ela cortava o frango, tudo pequenininho, tudo em partes pequenas. E aí nesse dia, o seu marido chegou para ela e falou assim: ô meu amor, mas me conta aqui, por que você corta essa carne tudo pequenininha? Eu comprei tanta carne, eu comprei aí, ó, tá vendo? 4 frangos para você fazer, porque vai vir todo mundo e o pessoal gosta de frango. Mas por que então que você corta tudo em pequenininho, tamanhos pequenos? Aí ela falou assim: não, eu aprendi assim, eu aprendi a fazer dessa forma. Mas me conta por que então? E ela falou assim: ó, não sei, eu vou perguntar à mamãe quando a mamãe chegar, porque a mamãe me ensinou assim. A minha mãe me ensinou dessa forma, minha mãe me ensinou a fazer assim. Aí ele pegou e falou assim: beleza, então tá. Quando a mamãe chegar, quando sua mãe chegar, eu vou perguntar pra ela também, então, o que tá acontecendo que você só faz desse tamanho de cubinhos? E aí, beleza, ela fez a janta, fez tal, todo mundo veio. E aí, nesse dia, ele pegou e chamou a mãe dela: ô sogra, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a sua filha só faz o frango em cubinhos pequenos, sendo que tem tanto frango aqui, sendo que tem tanta coisa aqui, por que sempre faz em cubinhos pequenos? Ela faz. E aí, ela pegou e falou assim: não, eu vou te explicar. Lá em casa, é da mesma forma. Nós somos ensinados isso pela nossa mãe, ou seja, pela avó dela. Então, lá em casa também a gente sempre fez assim.
os cubinhos menores. Ou não sei porquê, mas quem sabe? Vamos perguntar à vovó, vamos perguntar à minha mãe, que é avó dela. E aí foram perguntar à mãe dela. Chegou lá, ela perguntou: ô dona filhinha, eu queria saber para a senhora por que a senhora ensinou para eles a fazer os cubinhos tudo pequenininho assim de frango. Porque a sua neta, ela continua fazendo do mesmo jeito que a senhora ensinou. Até o sabor é igual. Até o sabor é igual. Aí a fiazinha falou o seguinte: ei, você sabe por que eu cortava assim? E sabe por que eles replicam tudo isso até chegar na neta, que é a sua esposa? É porque lá em casa só tinha uma panela pequenininha, desse tamanhozinho assim, ó. E a gente tinha que cortar tudo pequenininho para caber dentro da panela. Tudo para caber dentro da panela, porque a panela era pequena. Mas a senhora ensinou para a mãe ensinou para o filho, e a senhora não falou por quê? Olha só, isso é uma crença estabelecida, onde inconscientemente você repete aquilo que sua avó fez, a sua mãe fez, e você continua repetindo sem entender por que você está repetindo. Isso é uma consciência inconsciente. Uma consciência inconsciente do que você está fazendo, daquilo que você está fazendo sem perceber. E aí agora você continua a fazer as coisas sem perceber, lá no inconsciente, emocionalmente. Aí o que aconteceu? Ele chegou para a esposa agora e falou assim: meu bem, então agora você vai mudar. A partir de agora você vai mudar. Porque nós não temos só panelinha pequenininha, nós temos panelão. Ixi, joga esse frango inteiro aí dentro agora. Joga esse frango inteiro aí agora, porque a gente não precisa seguir essas mesmas crenças. Não precisa, porque ela aprendeu daquela forma. E vou te falar uma coisa: quantas palavras que eu e você proferimos, quantas palavras que eu e você proferimos por maldição ou para abençoar, sem perceber que está conectado no seu automático, está conectado aqui dentro da sua crença, que foi estabelecida por sua fala, pela sua comunicação, criou sentimento, depois de criar sentimento, criou um pensamento, depois do pensamento virou crença. E depois que vira crença, acaba, não tem como você mais controlar. Só se você falar assim: eu não quero mais falar isso. E quantas palavras negativas que nós temos falado contra nós mesmos. Quantas palavras você tem dito para você mesmo? Do seguinte: se tem problema, não tem importância, não faz mal. Palavras ditas por você mesmo. Lembrando que eu disse, palavras têm poder para a vida e para a morte. Pergunto para você hoje: qual é a qualidade de palavra que você profere no seu dia a dia? Qual é a qualidade das palavras que você está proferindo no seu dia a dia? Qual que é a palavra que você diz no seu dia a dia? De bênção ou de maldição? De vida ou de morte? Qual é a qualidade dessas palavras que são construídas uma realidade de felicidade, de sucesso ou de fracasso? Você está construindo palavras de felicidade, de sucesso ou palavras de fracasso? Eu não mereço não, eu não tô nem aí não, quer saber, tá tudo mais ou menos, deixa vir, deixa isso, deixa tá. Vamos mudar a nossa linguagem? E qual a qualidade das suas palavras, que são boas ou ruins? O que está saindo da sua boca? Começa a colocar um gravador, anda com um gravadorzinho, depois ouve o que você está proferindo durante o seu dia, porque todas as palavras que você está dizendo ou é de vida ou é de morte. Nós não percebemos das nossas palavras. Já dizia, volta a falar, já dizia o homem mais inteligente e sábio da face da terra, Salomão: as suas palavras têm poder de vida e de morte, e elas vão trazer o fruto do que você fala. E se eu te perguntasse hoje, qual é as palavras que você está proferindo todos os dias dentro da sua casa,
dentro do seu trabalho, na rua, o que está saindo daí? É para a vida ou para a morte? A gente não percebe o quanto nós estamos falando coisas, palavras de vida e de maldição destruidoras na nossa própria vida. E depois nós estamos colhendo os frutos daquelas falas sem perceber. O resultado das nossas falas nos trazem grandes prejuízos, mas também trazem bênçãos para nossas vidas. Pessoas, muitas das vezes, abençoam o seu lar. Sai de casa e fala assim: o meu lar esteja abençoado. Que tudo daqui nunca falte nada na minha casa. Que seja tudo abençoado. Minha esposa, meus filhos, o meu marido, tudo seja abençoado. Só que quando você chega no seu trabalho, você destrói tudo lá. Não tô nem aí, que desgraça aqui, que essa merda. E aí você começa a falar essas coisas, você não percebe que isso só vai te destruir, porque palavras têm poder de destruição. E quantas pessoas que só reclamam? Será que tem pessoas aqui que reclamam? Será que tem pessoas aqui que reclamam? Nós fizemos lá no início das nossas lives, acho que foi na live 4 ou 5, que nós falamos sobre não reclamar durante 30 dias. E no lugar da reclamação colocar gratidão. Gratidão no lugar da reclamação. Gente, isso é surreal, é verdade. Quando você muda a sua reclamação por gratidão, o seu dia é um dia mais abençoador. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu estou acabando de falar que palavras têm poder. Se você só reclama, você vai ter dias ruins. O que é reclamação? O que é reclamação? É algo que você está injuriado com aquilo. É algo que você vive reclamando de tudo, das coisas. Então aquilo que você profere, as suas reclamações dizem quem você é, porque as suas palavras, a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, o seu coração está cheio de coisa ruim. Mas quando eu agradeço, quando eu sou grato, eu estou dizendo que o meu coração está grato. Grato em quem? Grato em quê? Grato pela vida. Grato pela vida que você está vivendo. Grato por onde você trabalha. Grato pela sua profissão. Grato pela pessoa que vive com você. Grato por tudo que você tem. E aí nós pegamos e reclamamos. Nós vamos ter o fruto da nossa reclamação. Vamos ter o fruto da nossa reclamação. Vamos ter o fruto da nossa gratidão. E aí, o que eu e você estamos proferindo em nossas palavras durante o dia inteiro? Parou para pensar? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar o quanto que eu e você temos declarado? Por exemplo, olha só, eu queria que você prestasse atenção nessas palavras, Ai, que dia difícil. Nossa, esse dia é muito difícil. Você já acorda falando assim: nossa, esse mês tá difícil, hein? Nossa, mãe do céu, esse mês, pelo amor de Deus, é um mês difícil. Realmente o seu mês vai ser difícil. Você tá proferindo. Agora quando você fala assim: nossa, que mês desafiador, está me tirando do meu nível de comodidade e está fazendo eu evoluir. Por exemplo, aqui as lives estão acontecendo todos os dias. Se você falar que essas lives aqui todo dia é difícil para você assistir, realmente você nem vem mais. Se eu falar que as lives é difícil para mim, eu nem venho. Sabe por que eu nem venho? Porque é difícil. Olha só, eu estou dizendo, é difícil, tudo que é difícil, você fala que é difícil, ele te paralisa. E é real. Você falou, vai acontecer. Igual o momento agora que a gente está atravessando, que muitas pessoas estão dizendo que estamos entrando numa crise. Se você ficar proferindo o tempo todo que você está em crise, automaticamente, logo você vai estar em crise também. Ai, que vida! Nossa, o Brasil, nosso mundo está em crise. Ei, o que eu tenho a ver se o mundo está em crise? Deixa eu fazer a minha parte. Está em crise, mas vamos lá. Qual é a palavra que eu coloco no lugar?
Ei, eu estou abençoado, eu estou bem demais. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, o que está no meu controle. Aquilo que está no meu controle eu vou fazer. Aquilo que não está no meu controle, deixa eles falar que tá. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. O que eu tenho que fazer de extra então? O que eu tenho que fazer de extra para tirar esse nome de crise da minha cabeça? Não tenho que fazer continuar dizendo isso. Ouviu? Tem crise? Beleza. Fecha o ouvido. Não quero nem ouvir essa palavra mais. Eu quero falar de coisas boas. Vamos criar algo então, porque assim, na crise, o que acontece na crise? Muitas pessoas acham que o dinheiro some durante a crise. E o dinheiro não some durante a crise. O dinheiro só passa de uma mão para outra, porque a crise é o quê? Eles botam fogo no dinheiro que existe? Eles botam fogo no dinheiro que existe? Não, eles não botam fogo no dinheiro que existe. Pelo contrário, o dinheiro só transfere de uma mão para outra. E aí, os menos entendidos, os menos estudados, os menos que buscam conhecimento são os mais prejudicados. Aí eu falo para você, se você está em constante evolução de pensamento, em constante evolução de crescimento, em constante evolução de entendimento, esse dinheiro não vai sair da sua mão. E você entende que isso não é crise. Você fala assim, quer saber? Já que eu estudei pra caramba para chegar até aqui, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar algo novo nessa crise. Eu vou criar algo novo então na crise. Porque se eu crio algo novo na crise, automaticamente ela não vai me atingir. Aí você pega essa palavra crise e fica com ela aqui, ó, agarrada no seu pescoço, no seu ombro, e ela vai te camuflando. Daqui a pouco realmente é você que está na crise. Realmente daqui a pouco você está na crise e aí você está abraçadinho com ela e não percebe. Porque a sua boca proferiu essas palavras. E ela fez e está trazendo fruto. Proferiu, falou, criou criou pensamento, criou sentimento virou uma crença. Depois que virou essa crença, como eu faço agora para eliminar? Instalou a crença agora da crise dentro da sua mente. Aí instalou essa crise lá dentro, agora você não consegue mais desapegar dela. Ela agora vai trazer o fruto. E qual é o fruto da crise? É te deixar ruim, é te deixar mal, é te deixar pior, é te deixar para baixo, angustiado, com ansiedade. Quantas pessoas estão vivendo ansiedades altíssimas? Quantas pessoas estão vivendo essa ansiedade assim, ó, meu Deus. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, eu fiquei 4h30 conversando com uma pessoa e todo o tempo ele falava assim, cara, eu vou morrer, pelo amor de Deus, eu tô ansioso demais. Ele ficava toda hora fazendo assim, ó. Eu falava, calma, cara, calma, a gente tá conversando. E a gente conversava. E aí, o mais interessante, quando foi ontem de manhã, depois de muita conversa, 4h30, ele falou assim, cara, pela primeira vez, depois de 20 dias que eu consegui dormir bem, pela nossa conversa, você parece que tirou um peso aqui de mim. Eu falei, tirei nada, foi uma coisa que você se entregou a você não querer sentir. Então, quantas pessoas estão vivendo ansiedades, quantas pessoas estão vivendo angustiadas, por quê? Por causa que assumiu uma palavra, assumiu dentro dele algo que nem existia. E volto a falar, a crise só vem para quem aceita ela dentro dele. A crise só vem para quem aceita. Então o que você vai fazer? Eu sou pessoa de bem, eu sou pessoa que estudou, eu sou pessoa de entendimento. Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar algo novo. Então quem vê crise, cria algo. Por que muitos empresários, quando vê uma crise, falam assim, epa, eu vou aproveitar essa situação. E você acha que está aproveitando de alguém. Não, ele está aproveitando da situação. Por quê? Ele vai criar algo que vai sustentar alguém. Exemplo. Na crise eu conheci um homem chamado Kaiser. E eu aprendi algumas coisas com ele. E ele falou assim, na época da crise, que veio a crise do coronavírus, né, que o Covid, ele criou o quê? Ele criou aquele pedal gel. Não sei se vocês viram o pedal gel, que a gente aperta com o pé, o gel vem na mão. Ele criou aquilo, porque ele viu que todo mundo estava chegando e apertando o negócio para sair álcool na mão, o álcool. E aí o que ele falou assim, epa, eu vou projetar
algo onde eu coloco esse pedal gel na frente de todas as lojas. Aí você chega agora, aperta o pezinho, sai o álcool na mão. Sabe o que o cara fez? Ele criou numa crise, onde ele parou todas as outras empresas para fazer isso aqui. Por quê? Enquanto as outras empresas não estavam vendendo, ele falou assim, eu preciso vender algo aqui agora, eu preciso criar algo novo. E aí você pensa que na crise o dinheiro some. O dinheiro não some, ele simplesmente troca de mão. Agora, eu tenho uma frase que eu ouço sempre falar, é assim, ó, na crise você chora e eu vendo lenço. Olha só, na crise eu vendo, enquanto uns choram, eu tô vendendo lenço. E é a pura verdade, porque você continua falando que tá com crise. Ai, a crise, ai, a crise. Se você continuar, você vai colher os frutos dela. Então não fale, deixa que os outros falem. Vai falar assim, pera um pouquinho, deixa eu criar algo novo. Está todo mundo reclamando, então pera aí um pouquinho, deixa eu fazer um bolo. Está todo mundo reclamando, deixa eu criar uma lojinha online. Se tá reclamando, deixa eu criar algo aqui que ninguém fez ainda. Deixa eu parar para pensar aqui, epa, tá todo mundo reclamando disso aqui. Deixa eu criar algo que vai remediar eles. Tá todo mundo reclamando disso aqui, pera, porque deixa eu criar algo. Ei, vem aqui que eu tenho algo novo para mostrar para vocês. Daqui a pouco você tá fazendo dinheiro, daqui a pouco você tá criando coisas, daqui a pouco você tá criando negócios. Ei, eu vou falar para você, na crise, foi exatamente na crise que eu abri novos negócios. Foi exatamente na crise que eu abri novos negócios, porque eu comecei a estudar mais, eu comecei a buscar mais negócios. Então hoje eu tenho 7 negócios que tá andando, 7 negócios que me dão fruto. Aí você fica falando assim, mas como? Na crise. Porque eu peguei a crise e falei, eu não aceito você, crise. Eu vou criar algo novo. Enquanto pessoas continuam falando que tem crise. A crise. Ei, elimina esse nome da sua vida e progride. Elimina esse nome de crise e progride, porque a crise só vai existir para quem fala. A crise só vai existir para quem realmente aceita ela. A crise não existe até você falar o seguinte, eu não aceito ela na minha vida. Então é assim. Dificuldade, dificuldade, vai estar. Crise, tô com crise, vai estar, é real. Problemas, quem aqui já viu falar de problemas? Quem aqui fica o dia inteiro reclamando do problema que você tem? Quem aqui vive reclamando o dia inteiro do problema que você tem? Se todo dia você falar desse problema, o que vai acontecer? Você vai estar só entrando para dentro do problema. Em nome de Jesus. Olha aí, ó. Yes, é isso aí, em nome de Jesus. Então é o seguinte, problemas, se você aceitar os problemas que você tem e engolir eles, acabou, tchau. O que eu posso fazer para pular esse problema? O problema é igual igual um monte. Ó, todo dia você pula um e tchau. Vai dando tchau para os problemas passados. Você já venceu esse? Bora pro próximo. O motoqueiro, quando ele tá fazendo cross lá, ó, quando ele tá naquelas estradas lá que tem vários lombadas, ele passa um, tchau, passa outro, tchau. Aquilo ali é um problema para ele, entre aspas. Mas ele pega e passa por cima dos problemas e fala assim, eu não aceito mais o problema na minha vida. E tem muitas pessoas que faz do problema um negócio para sua vida. Por exemplo, olha só que legal. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não sei fazer negócio, eu não sei fazer nada. Mas eu vou te contar uma coisa. Quem resolve problema é bem pago. Quem resolve problema é bem pago. Anota isso. Quem resolve problema é bem pago. Eu vou até escrever isso aqui, ó. Quem resolve problemas é bem pago. É real ou não é? É real ou não é? Anota aí. Fala aí que é real ou não é? É real, sabe por que é real? Eu vou te falar por que é real. Eu vou falar pra você por que é real. Olha só. Eu, Jaziel, descobri que muitos arquitetos não estavam fazendo um tipo de trabalho. Qual é o tipo de trabalho? Visitar a obra, ser presente na obra. E isso era um problema. Isso era um grande problema que estava acontecendo nas obras, onde as pessoas faziam os projetos, entregavam os projetos e sumia. Entregava os projetos e desaparecia. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, os clientes reclamando da mesma coisa. Todo
resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema. Ou seja, se eu resolvo um problema, eu vou ser bem pago agora por ele. Se eu resolvo um problema, agora eu sou bem pago por ele. Então, eu não peguei aquilo e fiquei falando, nossa, é um problema, isso aqui é um problema, né? Poxa, por que eles são assim, né? Por que todo mundo é assim? Eu não, peguei aquilo lá e falei assim, epa, Gesiel, bora fazer algo? Gesiel, bora fazer algo novo? Bora. Beleza. Fui e tracei uma metodologia minha de trabalhar, uma metodologia onde eu dava total atenção para o meu cliente, onde eu dava total atenção. Se isso aqui é um problema, eu vou resolver. E se eu vou resolver, eu quero ser bem pago por isso. Afinal, eu nem cobro tanto. Hoje eu cobro pelo mesmo valor praticamente dos outros. Mas no início eu cobrei um pouquinho mais. Por que eu cobrei um pouquinho mais? Porque eu estava resolvendo um problema que era decadente na nossa sociedade, que era decadente no meio dos arquitetos. Que eu não sei se vocês sabem, eu sou arquiteto e no meio do nosso percurso aqui, da nossa linha de arquitetos, nós somos chamados de enrolados. Quem já viu aqui? Quem já chamou aí arquiteto de enrolado? Arquiteto é enrolado. Quem já ouviu? Arquiteto é enrolado, hein? Arquiteto é enrolado. Cuidado para você não contratar mais um enrolado. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Pois é, eu ouvi isso cotidianamente. Eu falei assim, eu preciso limpar o nosso nome, eu preciso limpar a nossa categoria. Eu preciso limpar a nossa categoria, pelo amor de Deus, tá feio já. Já tá feio, pelo amor de Deus, tá feio. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, epa, eu quero arrumar esse problema aqui, eu vou resolver esse problema. Eu não quero ver mais cliente reclamando que a arquitetura, que arquitetos são enrolados. Eu não quero mais ouvir isso. E aí, o que eu fiz? O que Gesiel fez? Peguei o problema, coloquei debaixo do braço, não existe mais. Eu vou resolver esse problema. E comecei a ser presente em obra. Mal o cliente me liga, eu já estou dentro da obra dele. Mal o cliente me liga, eu estou lá resolvendo o problema dele. Qual é o problema mesmo? Ué, você já está aqui? Nossa, mãe! Exatamente. Por quê? Porque assim eu sou bem pago pelo que eu faço. Então, se eu resolvo o problema lá na obra, se eu resolvo o problema em relação ao que ele não está achando no material de construção, se eu estou resolvendo um problema para ele comprar algo mais barato, ou para achar algo similar que vai resolver o problema naquele momento ali, ei, entenda, eu vou ser muito mais bem pago. Agora, se eu assumo o problema que existe dentro da obra do meu cliente, o que vai acontecer? Realmente é um problema. A senhora está falando, o senhor falou que ia acontecer, aconteceu mesmo, né? Aconteceu, bora resolver. Qual a melhor forma? Eu tenho um contato aqui do cara que vai resolver isso aqui agora. Vem cá. Às vezes pode demorar, mas é porque eu estou correndo atrás. Vocês podem ter certeza, eu faço tudo que eu puder com o meu cliente para me resolver o problema, que eu amo o problema. Eu falo aqui em casa que eu amo o problema. Eu falo aqui em casa, eu falo dentro do escritório, eu falo aonde eu vou, que eu amo o problema. Olha aqui, graças a Deus, você foi um ótimo arquiteto para nós. É isso. Por quê? Porque a gente resolve o problema. E aí eu falo que eu amo o problema. Por que eu falo que eu amo o problema? Porque é o problema que nos paga mais. É o problema que nos paga mais. Ou seja, eu vou proferir que eu tenho problema? Não. Eu vou proferir da minha boca, abençoar o problema para me resolver ele. Eu resolvo você problema. Eu sou a solução. Eu sou a solução desse problema aqui como arquiteto. Eu sou a solução desse problema aqui como consultor. Eu sou o resolvedor de problema como vendedor. Eu sou o resolvedor de problema como marido, como mulher, como esposa, como filho. Então, se você é o resolvedor, resolve. Não traz mais problema. Porque se você trazer mais problema, isso só vai continuar. E aí a crença aqui, ela, ao invés de melhorar, ela piora. Aquela crença, ela só piora. Então, gente, é o seguinte, eu e você, nós temos que aprender a falar as palavras certas. Mesmo que as palavras estão aqui dentro do seu inconsciente, toda vez que você for falar, bate na boca. Bate na boca. Eu tenho uma pulseirinha aqui, que é essa pulseirinha aqui, toda vez que antes, lá atrás, eu começava a falar coisas que não era para me abençoar, que era para me amaldiçoar, ou seja, palavras que me colocavam para baixo, o que eu fazia?
puxava aqui, isso aqui ficava roxo. Por quê? Isso estava me corrigindo de alguma forma. Se você não tem uma pessoa para te acompanhar, que te corrige pelas suas falas, faça algo e se responsabiliza e se, sabe, começa a se corrigir, começa a se policiar nas palavras que você está falando sem perceber, começa a se policiar nas palavras que você está dizendo do seu dia a dia, porque as mesmas palavras que você diz, elas são abençoadoras ou amaldiçoadoras. As suas palavras, elas são palavras de bênçãos e palavras de maldição. A minha palavra é de bênção e palavra de maldição. Se eu digo, meu dia vai ser ruim, realmente vai ser ruim. Se eu digo, estou passando por dificuldade, você vai aceitar a dificuldade. Se você está dizendo que o mundo está em crise e você também está em crise, você vai estar na crise. Se você também vê problemas e não resolve e fica falando dirigindo essas palavras constantemente, realmente você vai estar com vários problemas. Isso é real. Isso é real. Isso é real. Olha só, eu estou ainda na terceira declaração verbal. As três que eu falei: dificuldade, crise e problema. Eu só falei dessas. Ainda tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda tem mais 7. São 10 palavras que você fala sem perceber no seu dia. 10 palavras automáticas que te levam para o buraco. Maldição que você fala, que você não percebe que ela te amaldiçoa. Você não percebe, mas elas estão todo dia no seu dia a dia e vai falando, e aí daqui a pouco você está colhendo o fruto dessas palavras verbais que você está falando sem perceber. Então, pessoal, é o seguinte, finalizando a nossa live hoje. Que live massa, né? Quem gostou aqui, diga eu gostei. Quem diga que eu gostei, diga aqui. E faz o seguinte, diga eu gostei aqui e tira o print, posta lá nos stories de vocês, e me marca. Eu vou repostar, por favor, vamos fazer isso. Eu quero tanto que vocês façam isso. Eu tô entregando tudo de graça aqui, não tô cobrando nada. Então me devolve só tirando um print e postando lá nos stories de vocês. Faz isso. Posta lá nos stories de vocês, me marca, e aí a gente vai espalhando isso daqui. Fala que a live foi bacana, que a live foi legal, que você aprendeu alguma coisa. Aí, nós gostamos. E você, coloca aqui embaixo aqui, o que você achou dessa live hoje? De 1 a 10, coloca de 1 a 10, o que você achou nessa live de hoje? Isso, coloca aí, e aí tira um print aqui, e coloca lá nos stories de vocês. Vamos fazer isso aqui crescer, gente. Vamos fazer isso aqui crescer. E se a gente crescer, eu não vou parar mais de fazer isso daqui, Eu não vou parar mais de fazer isso aqui. Então é o seguinte, declarações verbais que você não vai falar hoje. Vamos lá, vou relembrar vocês. Não vai falar que tá dificuldade. Em vez de você falar assim, nossa, que dia difícil, você vai falar assim, que dia desafiador. Olha só, nossa, que coisa mais difícil para fazer. Não fale isso, fala assim, que coisa desafiadora. Coisa desafiadora, por exemplo, para você fazer algo novo na sua vida, para você estar aqui amanhã na live 6h27 da manhã, não é difícil, é desafiador. É desafiador, não é difícil, é desafiador. Então troca, vamos lá, vamos trocar palavras verbais, ditos verbais para você mudar. Desafiador, não é difícil, desafiador. Outro, crise. Na crise você cria. Pare de falar de crise, então ela internaliza dentro de você e realmente você entra dentro dela e ela entra dentro de você e daqui a pouco você realmente está dentro de uma crise. Então na crise o que a gente faz? A gente cria. Na crise a gente cria. A próxima, problemas. Ama problemas. Para de falar e ficar falando, esse daí é um problema. Esse menino é um problema. Olha só o que vocês estão falando. Esse menino é um problema, essa mulher é um problema, esse casal é um problema, nossa, essa obra minha é um problema, esse negócio que eu estou fazendo é um problema. E se você ficar falando isso, você vai viver um problema. Essa casa minha é um problema, todo dia um vazamento, esse negócio meu aqui é um problema, todo dia tem problema. Ei, troca o problema e coloca solução. Vai lá e soluciona. O problema vai fazer você ganhar muito mais com ele. Pegue o
problema, ame o problema e cresça como pessoa, e cresça na vida, cresça em todos os requisitos da sua vida e coloca os problemas debaixo do braço e fala assim, esse problema eu resolvo, e você vai ser muito mais bem pago pelos seus problemas. E é isso, essas 3 de hoje, amanhã tem mais 7, amanhã eu vou falar dos outros 7, as 7 declarações verbais que você fala sem perceber que está aqui no inconsciente. O que vamos fazer hoje? Vamos mudar as nossas declarações verbais e vamos subir de nível. E é isso, gente. Muito obrigado, gratidão pela vida de vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. E cuidado com o que fala, porque a sua fala traz bênção e maldição, vida e morte. Valeu, um abraço, até mais. Obrigado por todos que passaram por aqui. Gratidão.